Estamos mais uma vez para os nossos estudos de terça-feira. Hoje nós teremos o senhor Marcondes, que vai falar para nós um pouco da história do Jerônimo Mendonça. Então vai chamando seus amigos, vem junto com a gente, porque vai ser muito interessante essa biografia desta noite, né? Então vamos lá. O senhor Marcondes já deve estar chegando para a gente começar. Isso. Seu Marcondes já chegou aqui. Isso. Aí, ó. Esse é meu filho Lucas, é que tá me ajudando. Ó. Ei, Olá. Lucas, tudo bom? E você? Outro dia a gente se perdeu, porque... Ele não estava aqui, né, Noemi? Pois é. Né? Depois de 8h30 nós desistimos, né, Noemi? Pois é. Mas no final, tá vendo? Hoje nós agradecemos aí o apoio do Lucas e nós vamos dar início, então, aos nossos estudos. Hoje vai ser muito interessante. Convide seus amigos para assistir, porque conhecer um pouquinho de Jerônimo Mendonça é muito valoroso, né? Puxa para mim. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial. Prontinho, estou pronto. Tá tudo pronto aí? Certinho? Tá bem, a posição que eu estou está bem para... Tá ótimo, o som tá bom. Beleza, Então tá bacana. Então tá. Então nós vamos fazer a nossa prece, rogando a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que nos abençoe neste momento, que abra nossa mente e o nosso coração para o entendimento. Que nós possamos, assim, através desse estudo, melhorarmos a nossa maneira e o nosso entendimento sobre a vida. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois é, senhor Marcondes, agora é com o Senhor. Vai falar para nós um pouco desse gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Nossa Senhora. Que Jesus nos abençoe e nos dê paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Que Jerônimo Mendonça nos perdoe o atrevimento de falar da vida dele, não é? Ele era grande. Bem, meus irmãos, Jerônimo Mendonça era uma pessoa comum, a família muito pobre. Uns biólogos falam que são 11 irmãos, outros falam que são 9. Então, suponhamos que fosse 11, depois morreram 2, não sei. Uma determinada situação na biografia dele, falam que eram 9 irmãos. Pobre, ele era o nono, acho que ele era o nono. E ele desde pequeno trabalhava para ajudar a família. Pegava a caixinha dele de engraxar, ajudava a família. E ele era um menino comum que brincava, pegava piolho, pegava bicho de pé, brincava. E ele foi crescendo, aí entrou, uma determinada idade, da idade dele, ele entrou para a igreja evangélica. Eu não sei qual igreja presbiteriana, e lá ele aprendeu a amar a Deus, dentro da fé evangélica. Claro que ficava muitas questões que eu deixava o pastor apertado com as perguntas que ele fazia. Mas ele era muito forte, quase 1,80 m, tipo sarado, né? E ele tinha um costume com ele. Chegava de manhã no espelho e falava, eu sou o Tarzan. Tarzan é um personagem de herói do meu tempo, que só tinha um calção, só um calção, e uma faquinha. Esse era o uniforme dele, era o que a gente podia fazer papel, porque não gastava dinheiro, só pegava uma faquinha lá na casa da mãe da gente. Então Tarzan era ídolo para muita gente, inclusive para mim. E ele chegava no espelho e ficava lá, sem falar com ninguém. Mas para ele mesmo, eu sou um Tarzan.
Aí ele, depois de um tempo lá na igreja evangélica, sem respostas, e sentindo um tanto de dificuldade, umas dor no joelho, dor nas pernas, e também coisa mediúnica, um senhor lá de um centro de Nimutaba, que eu esqueci de anotar o nome, orientou na doutrina. Então ele apaixonou-se por Jesus na evangélica, apaixonou-se pelo Espiritismo com esse senhor. Então a vida dele era sempre trabalhar de dia, sempre espírita à noite. Segunda, terça, quarta, todo dia que ele estava, inclusive, domingo. Aí ele teve um amigo dele, que é alfaiate. E ele um dia, passando para o trabalho na porta do alfaiate, ele disse: Jerônimo, vem aqui. Lembra que eu tirei suas medidas? Vou te dar um presente. Levou ele lá para dentro um terno branco. Naquela época, 50 e pouco, nessa fase, era o suprassumo da juventude. Não era um iPhone, nem um iPod, nem tablet. Era um terno branco. Era dele um terno branco com um sapato preto. E ele sabia e agora para usar o terno? Se eu estiver na igreja, ainda ia de terno, mas não estava na igreja mais. Aí lá tinha um cinema, um pequeno cinema. E foi passar um filme. O filme, não sei se a Noêmia vai conhecer, porque ele é mais novo, um filme antigo, chamado E o Vento Levou. Mais de 3 horas de projeção. Então quem pagava mais barato ao chegar depois assistia o filme em pé. Então Jerônimo estreou o terno em pé, 3 horas e 40 minutos. Quando acabou o filme, ele ficou estranho, porque ele não conseguiu mexer. Ele estava como que petrificado. Aí teve que chamar os amigos, chamaram outro, que levaram ele carregado para casa. Chegando em casa, a mãe dele, Dona Antônia, o pai dele era Altino, a mãe dele era Antônia. Olhando aquilo, ele inchou o joelho, inchou as pernas, ela teve que usar uma tesoura para cortar o terno. Ele falava mais tarde, sempre rindo, que ele não sabia o que é que doía mais, se o joelho, se as pernas, porque a artrite reumatoide começou a atacá-lo, ele ia no médico, de benzedeira, dava aquela coisa, melhorava um tiquinho, mas foi voltando. Era aquela doença degenerativa que ia atingir pro resto da vida. Aí lembra que perdeu o terno branco. Primeiro dia que usou, já perdeu o terno. E na frequência da casa espírita, um belo dia, foi um orador de fora, que era médium também. E ele foi assistir, sentou lá atrás. Aí, de repente, o orador, no meio da palestra, mudou de voz. Uns falam que ele pediu licença, outros falam que ele mudou de voz e falou assim: olha, eu tenho um recado para uma pessoa aqui que o mentor não deu nome, chama Tarzan. Você aí, Tarzan, prepare seu cipó da esperança, porque você vai entrar na floresta do sofrimento. Você sabia que era para ele. Porque só ele sabia que ele era o Tarzan. Aí foi quando começou o suprir dele. De repente ele estava andando de bengala, depois andando de muletas, depois de cadeira de rodas, depois na maca. Ele ficou 30 anos na maca. 30 anos, porque ele podia entrar em depressão. Ele antes de reencarnar, não, ele ia ter chegado lá no plano espiritual e falou: gente, vem cá, vê tudo que eu devo, tudo que eu devo. Igual o cara vai pagar a conta. Põe tudo aí e passa a régua. Vou pagar, quero pagar tudo. Deve ter feito isso. Aí estava paralítico. Aí, como diz, porque era pouco, ficou cego de um olho, depois ficou cego do outro. É como se a dor falasse com ele: olha, vamos usar uma bengala? Mas a dor falou: agora vamos usar uma muleta? E depois a dor falou de novo: vamos usar uma cadeira de roda? Aí a dor virou para ele, continuando, quitando as dívidas: vamos usar uma cama? Uma maca? Bom, vamos ficar cego de um olho? Como não bastasse, vamos ficar cego dos 2 olhos? Não, vamos ser uma angina também. Vamos ser uma angina também.
Ele às vezes tomava 11 a 20 Isordil por dia, sublinguais para parar a dor no coração. Hoje tem muito medicamento, naquele tempo era o Isordil sublingual. Aí o médico mandou fazer um travesseiro com 30 quilos de areia para colocar no peito dele para aliviar a dor dele. Aí daí para frente, a partir da instalação total da artrite reumatoide, ele ficou totalmente dependente. Totalmente dependente. Para as necessidades mínimas como para as máximas. E ele podia ter escolhido depressão, desespero, suicídio, o que fosse, mas ele escolheu duas coisas: ser feliz do jeito que dava e servir ao bem. Nesse caminho dele, claro que nós não podemos esquecer, nem agora nem no fim, daqueles que o ajudaram o tempo todo. Que ele era aquele que fazia o fato, fazia acontecer. Mas os irmãos que o cuidavam, que cuidavam dele. Então, e lá na terra dele, tinha umas coisas interior, né? Acho que é Ituiutaba, não é isso? Que eu tenho cidade que eu gosto muito, chama Inimutaba, então quase que eu confundo. Essa cidade de Ituiutaba, o enterro, quando morria pessoas, seguia a pé. Na minha terra também, no início, era assim. A gente levava o caixão na mão, e a hora que passava o comércio fechava a porta. E Jerônimo sempre teve dificuldade com o pessoal que bebia. Para não falar os bêbados. Então ela vai aí falar, e chamava ele para ir no velório fazer oração. Muita gente pedia para fazer oração no velório. Então lá ia o velório de uma determinada criatura e eles levando a maca dele. Então estava o caixão na frente, mais atrás a maca. E um bêbado no caminho. Falou, nossa, primeira vez que eu vejo enterrar dois de uma vez. E primeira vez que eu vejo defunto de óculos escuros. Levaram. E ainda teve uma ocasião que eles levaram ele fazer oração, o pessoal pediu para ele fazer oração lá no cemitério, não cá fora. Aí ajeitaram o coração lá, a maca dele perto da tumba, né, de onde ele estava fazendo o velório, para ele fazer oração de lá, que ele não via, ele não via nem mexia, não mexia nada, ele só ouvia e falava. Fez a oração, aí o pessoal vai despedindo, foram embora. Aí à noite, às 10h30 da noite, o amigo dele foi lá na casa da mãe dele. Ô, dona Antônia, eu queria falar com o Jerônimo, posso entrar? O Jerônimo não está aqui ainda não. Aí que eles lembraram, que esqueceram o Jerônimo no cemitério. Aí foram correndo na casa do coveiro, arrumando chá, pulando muro. Aí aquela lua clara, o cemitério cheio de catacumba lá embaixo. Onde estava aquele lençol branco lá com o Jerônimo. Falei, gente, aí todo mundo, nossa, o Jerônimo vai xingar, vai ficar nervoso. Ele estava na maior calma. Calma, gente, calma. Nessas 6h30 da tarde que ele foi embora. 4h30 que eu estou aqui, eu estou orando para todos os defuntos que estão aqui. Está todo mundo sacramentado aqui. As 4 horas de oração que eu fiquei. Então, lá ele, no trabalho de vida dele, ele fundou um centro espírita chamado Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde ele trabalhava e tinha amizade com o Chico Xavier, tinha amizade com muita gente. Uma das coisas que aconteceu uma vez foi no cinema, que ele adorava cinema. Sempre conseguia um jeito, eles punham até a cadeira dele lá, não tinha um lugar lá. A cadeira não, a maca. Então, um dia que eu estava lá, ouvindo, né, que eu não estava assistindo o filme, o cinema, chegou um bêbado lá. Você, aleijado, levanta e anda. Ficou calado, falou, meu Deus, só comigo, não é possível. Só porque ele não gostava de bêbado, né? Daí a pouquinho o bêbado, levanta, o paralítico, levanta e anda. Então falou que ele pegou, apelou, falou, não vou levantar não, estou gostando daqui, não quero sair daqui não. Aí o bêbado falou, ô homem de pouca fé, desistiu dele. Então esse Jerônimo, antes ele já conhecia o Chico Xavier, porque uma irmã dele casou e mudou para Uberaba. Mas ele, lá de Inimutaba, ele ia
Inimutaba, no Ituiutaba, não é? Ele ia visitar Chico Xavier de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. E ele, aí uma vez o Chico Xavier falou que ô Jerônimo, é preciso fundar uma creche. Trabalhe para isso, faça rifas, faça coisa. Ele começou a fazer rifa, falando na televisão, no rádio, e pedindo recurso, ajudando. E a obra começou no bairro dos mais pobres de Ituiutaba, na terra dele. Chegou no meio da construção, a obra parou, acabou o dinheiro. Falou, e agora? Foi ele para Uberaba, atrás do Chico Xavier. Chegou lá, conversando com o Chico Xavier, pois é, Chico Xavier, a obra parou, não está dando para continuar. Ele escutou aquilo e continuou, atendendo as pessoas. Depois começou com o outro, virou para o Jerônimo e falou, ô Jerônimo, sabe quem veio aqui me visitar? Roberto Carlos. Ele teve um show aqui em Uberaba e veio cá me visitar. Sabe o que ele falou comigo? Não, Chico. O que ele falou? Chico, que você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ô Jerônimo, você mais Roberto Carlos, vocês têm uma sintonia muito próxima. Vocês estão sintonizados na mesma frequência. Aí ele foi embora para cá. Chico não joga conversa fora. Chico Xavier não conversa fiado. Tudo dele é construtivo e é objetivo. Ele não fala por falar. E ficou matutando aquilo. Por que será que ele falou isso? Aí de repente ele viu na televisão falando, Roberto Carlos tem um show no Rio de Janeiro, no Canecão. Aí ele chamou os meninos, escola dele, que tem um primo dele que chama Pico, acho que é Pico, que dirigia a Kombi, chamou para ajudar, eram normalmente 6 ajudantes. Então, uns biólogos falam que foram os 3, outros falam que foram os 6. Vamos atrás do Roberto Carlos. Pegaram a Kombi, despenhou até querosene no meio da gasolina para ele andar, para ficar mais barato. Demorou 3 dias de viagem, chegar lá em frente ao Canecão. Aí parou aquela Kombi, que era a Kombi que ele tinha, que levava ele para lá e para cá. Desceu ele da Kombi. Aí ficou todo mundo olhando, o povo lá, nossa, será que é o curandeiro? Será que vai curar ele? Aí falaram, aí eu perguntou, né? Uai, e o ingresso? Nós esquecemos disso. Não temos ingresso. Aí ficava lá, falou, gente, aí Jorão deu uma ideia. Gente, estou tendo uma ideia aqui, qual? Vamos orar. Vamos orar. Aí oraram. Os três ou 6, né? Orando lá na porta do Canecão. Aí ficaram 40 minutos esperando. Aí todo mundo conversando e tal. Aí o gerente lá do Canecão foi lá fora. Falou, olha, Jerônimo Mendonça? Falou, eu te vi lá em Uberaba, no Chico Xavier. Eu estava também falando. O senhor mora aqui perto? Falou, não, eu sou o gerente aqui do Canecão. O que está acontecendo? Falou, não, o Chico Xavier falou que era para procurar o Roberto Carlos. Vocês têm ingresso? Não, também não. Então espera aí. Aí o gerente foi lá dentro, conversou com a produção do Roberto Carlos. A produção falou com o Roberto Carlos. Ele mandou falar com eles, olha, é Chico Xavier que mandou. Põe ele no melhor lugar aqui dentro, que depois do show eu vou conversar com eles. Eu não vi Roberto Carlos, eu não vi o show, mas eu ouvi o show. Ele era cego, eu ouvi o show. Acabado o show, todo mundo foi saindo, todo mundo, o Roberto Carlos chegou para ele e falou assim, e aí, bicho? Aí falou assim, nossa, ele me chamou de bicho. Quer dizer que nós somos do mesmo zoológico? Aí ele então contou para ele, Jerônimo contou para ele que foi no Chico, o Chico falou, né? E contou o caso da creche, estava precisando. O Becker falou, olha, segundo um biógrafo, o Roberto Carlos colocou eles no hotel. A turma toda no hotel. Primeiro tinha mandado esse vigilante para ele, mandou pôs eles todos no hotel, falou, amanhã 10 horas,
você vai nesse endereço aqui, é onde eu moro. Eu vou deixar tudo anotado, você vai lá me procurar. Vou ver o que eu posso fazer. Vou dar uma pequena ajuda. Aí, de manhã estavam lá, 10 horas. Roberto Carlos desceu. Ele desceu para estar com eles. Tem um biógrafo que fala que Roberto Carlos deu envelope fechado. Não falou quanto. Mas o outro biógrafo fala que foi 1 milhão, não sei de que na época. Qual dinheiro que era? 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos. Ele morreu em 89, então vai ser mais do ano 70. Com esse dinheiro terminou toda a obra da creche. É creche, como é que é o nome dela, gente? É Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é o nome da creche que ele fundou. Começou com 230 crianças órfãs. Hoje funciona como creche, para ficar as crianças enquanto as mães trabalham. Então, Roberto Carlos passou aquela amizade com Jerônimo. Ele falava que Chico Xavier falou com ele, Roberto, quando você tiver dificuldade, liga pro Jerônimo. E ele ligava. Aí quando ele ligava porque o menino estava com problema de saúde, Roberto Carlos falava assim, olha, Roberto Carlos, você agradeça a Deus por tudo que você tem. Sempre agradeça, Roberto. Sempre agradeça. Sempre agradeça. Segundo um dos biógrafos, nessa fase é que ele e Roberto Carlos fizeram aquela música da montanha, vocês estão lembrados? Por isso eu digo, obrigado, Senhor. Foi nessa época inspirado pelo Jerônimo Mendonça. Segundo os biógrafos, Roberto Carlos, em hora alguma, pediu recibo a Jerônimo. Em hora alguma, perguntou o que ele fazia, o tamanho era a confiança. Disse que até o dia deu para consertar até 100 espíritas que estavam com problema de muro, alguns faziam um barracão para fazer sopa, que não tinha lugar de sopa. Então ficou aquela amizade muito boa entre eles. Então, né? E teve um outro moço também, cantor, que foi lá em Tiutaba, chamado Roberto Leal. Diz que esse cantor foi lá e falou com a gente, com a produção, eu quero visitar o Jerônimo. Quero visitar o Jerônimo Mendonça. Aí providenciaram, depois do show, foi lá na casa do Jerônimo Mendonça. Aí conversaram. Jerônimo Mendonça então declamou uma poesia para eles. Não, Jerônimo, como é que você consegue? Ele tinha memória boa demais. Que os outros iam para ele guardava. Aí ele falou, que poesia é sua? Não, essa poesia é do Castro Alves, é do Chico Xavier. Uai, onde é que eu posso conseguir? Falou, olha, vai na estante aí perto, um livro de capa azul, chama Parnaso, é esse mesmo. Ah, como é que eu vou conseguir isso em pé? Não, esse livro é seu. Aí o Roberto lá começou a ler o livro, né? Uai, mas esse livro aqui está escrito aqui, ó. Esse livro é de propriedade de Tereza, não sei o que lá, Vilela. Esse livro é dela, não posso ficar. Não, Roberto Léo. Terezinha é minha professora de infância, ela me ajuda aqui. Ela tem mania de pôr o nome dela em todos os meus livros. Ela pôr o nome dela, esse livro é meu, ela que pôs o nome dela, pode levar. Você falou, levou. Aí Jerônimo disse que ia dormir 1 hora, 2 horas no máximo. Um dos biólogos fala que ela acordou cedinho e ligou para ela. Terezinha, eu dei seu livro para o Roberto Leal. Né? Outro já fala que ela chegava lá de tarde, ficava pela tarde toda. Quando ela chegou lá, o outro biógrafo, olha, quando ela foi chegando, naquele tempo já tinha uma tal de profissão chamada fofoqueira. E ela falou que hoje não tem mais isso, não tem nenhum fofoqueiro mais, né? Então, falou, olha, dona Terezinha, seu Jerônimo deu seu livro para o Roberto Leal, e foi o Parnaso. Mas o Parnaso, que tem dedicatória até do Chico, não, eu vou lá chamar a atenção dele. Foi lá, Jerônimo, você dá meu livro para os outros. Ô, Terezinha, calma, se acalme. Eu já, como é que falou? Eu já resolvi a situação. Como assim? Fiz um verso para você. Querida professora, ser espírita é ter ideal. O livro da Terezinha foi no bolso do Roberto Leal. Ela não tinha jeito de brigar com ele, né? Então, ainda fazia palestras
Ele às vezes saía Minas Gerais, várias cidades, São Paulo. Ele chegou a conhecer o Herculano Pires, e chegou até a ficar hospedado na casa do Herculano Pires, que eles chamam ele de filósofo do espiritismo. O Herculano Pires, ele estava hospedado na casa dele, andava, era Kombi. Chegou uma hora que ele ganhou uma caravana, uns falam caravan, eu falo caravan, aquele carro grandão que parecia, era bom para funerária, que cabia o caixão inteiro, cabia maca também, ele era para o SAMU, o primeiro carro do SAMU era caravan, ou caravan. Então ele estava desse jeito. Então, inclusive, um dos biólogos fala que ele estava indo para fazer uma palestra e parou na Blitz. Aí pediu o documento do primo dele e tal, pegou os documentos e falou: o que está levando? Estou levando um doente. Aí o garoto disse: uai, tem um acidente. Nossa, estragou muito, hein? Porque ele estava todo assim, né? Onde é que vocês lá vão? Lá vão ali para a cidade e tal. Aí o guarda: não, nós vamos escoltar vocês. E ele falou depois, foi a primeira palestra que ele chegou escoltado, mas ficou muito tempo que o guarda os levou. Então, a vida dele é assim, fazer o bem. Segundo o biólogo, porque ele não esperava o outro precisar, parece que ele adivinhava para ajudar as pessoas, né? Ele diz um biólogo que tem no YouTube uma passagem dele que chama Intimidade Espírita. Intimidade Espírita que chama. Era um LP, né, que foi transformado lá para o YouTube. Primeiro lado, ele fazendo uma palestra de 14 minutos. Do outro lado, ele ia fazer outra palestra. E eles gravavam, fazia a gravação no estúdio, tem que ser de madrugada, porque o estúdio não tinha aquele coisa fechada, para não fazer barulho. Quando foi gravar o outro lado, eles começaram a falar, o cachorro começou a latir. Esperaram um pouquinho, o cachorro parou, começar de novo, o outro cachorro começou a responder o que o outro tinha falado. Parar de novo. Ficaram um tempo parado, quando eles foram começar, o galo começou a cantar. Ele falou: gente, vamos acalmar, vamos parar, vamos tomar um cafezinho, que a hora que ele estava gravando, a voz do cachorro estava saindo na gravação. Aí vamos parar. Aí fez oração, ficou quietinho, sem fazer nada com ninguém. De repente ele falou: gente, agora vai dar. E realmente gravaram, só que ao invés de fazer a palestra, ele contou um caso, ele contou uma história, que falou depois que, quando ele estava parado, ele ficou ouvindo essa história. Aí deu certinho, 14 minutos. Quem quiser ver no YouTube, lá chama Intimidade Espírita Jerônimo Mendonça. Quando a gente acabar aqui, eu vou ter que sair daqui, vou buscar uns remédios ali no centro e vou ouvir essa Intimidade Espírita, que não deu tempo de eu ver antes da palestra. Então o Jerônimo tinha essas coisas. Ele quando falavam com ele: o Jerônimo, um repórter perguntou para ele: para você, o que seria felicidade? Ele falou: meu filho, eu estou com quase 30 anos nessa maca, nessa cama. Felicidade para mim é poder virar ou de bruço ou de lado, que não mexia nem pescoço, você ficava assim, ó, ver os retratos dele. Por isso ele é chamado gigante deitado. Gostava de cantar, era alegre. O pessoal via quando ele cantava, parecia que estava dançando, saltitando de tanta alegria, porque ele, ao invés de escolher depressão, tristeza, reclamações, ele escolheu ser feliz e serviu bem. Então, teve uma vez que ele parou na Blitz também, falou: nossa, mas esse doente seu já passou aqui mais de 18 anos, ele passa aqui direto para lá. Uma ocasião, ele estava no cinema, aí uma senhora veio e bateu o pé nele, machucou. Falou: senhora, só desculpa, mas esse aleijado é uma coisa séria. Eu vou no mercado, esse aleijado tá. Eu vou na praça, o aleijado tá. Eu vou até no cinema, esse aleijado tá. Todo lugar ele tá. Aí falou: que alô, senhora, mas a senhora anda também, hein? Nossa senhora, sabe, o aleijado. A mãe dele um dia chamou a atenção dele, falou: ô Jerônimo, eu tenho 9 filhos, ou 11. Só ser aleijado. Eu estou quase acreditando nessa reencarnação que você fala. Por quê, mano? Porque você vê, só você que é aleijado dos meus filhos. E você é um que não para em casa. Você não para.
para lá e para cá. Não é? Ele escreveu 6 livros. Ele não escreveu, ele ditou para alguém copiar. Um chama Cadeira de Rodas, outro chama Crepúsculo de um Coração, outro chama Nas Pegadas de um Anjo. Esse eu tenho aqui. Eu achei aqui no meio aqui. Acho que são 6 contos. Simples, sem retoques de filosofia, mas objetivo no livro. Objetivos. Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, Nas Pegadas de Jesus, não, De Mãos Dadas com Jesus, e o outro 14 anos depois. E fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Manuel Augusto dos Anjos fundou essa Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e fundou uma gráfica também, Gráfica Espírita Caibá Schutel. Lá em Uberaba, ele uma vez teve uma hemorragia, vira e mexe, os médicos estavam desenganando ele. Ele deu uma hemorragia e não parava. O médico falou: ó, Jerônimo, você não tem mais uma semana, o seu sangue não para. Falou: eu quero ir em Uberaba para despedir do Chico. Falou: se for de Kombi, você morre na viagem. Aí apareceu alguém com um jatinho que o levou. Aí ele entrou lá no Chico, falou: ai, o que aconteceu, Jerônimo? Pôs ele sentar lá e falou: gente, todo mundo que está aqui, passa aqui e dá 2 beijos no Jerônimo. Todo mundo estava na reunião, então foi dando 2 beijos no Jerônimo. Depois Chico Xavier veio e foi dar um passe nele. Jerônimo falou que parecia que tinha um choque assim na barriga dele, e o sangue foi parando. Falou: ah, Jerônimo, já que você melhorou agora, você vai explanar o Evangelho da noite para nós. Aí foi explanar o Evangelho. Explanou o Evangelho. Acabou a palestra, acabou, a pessoa foi embora. Chico Xavier chamou ele e falou assim: Jerônimo, sabe por que deu essa hemorragia em você? É porque você começou a aceitar o coitadinho. O povo começou a falar coitado dele, que é só aleijado, que é tetraplégico, paraplégico, tudo que é plégico aí. Você começou assim a achar coitadinho. Você não é um coitadinho. Não entra nessa. Você é um obreiro. É um guerreiro. Aí essa semana que era para ele ir embora, ele não foi de novo. Outra vez eu me falava para ela: sua vida está por um fio. Foi quando o Chico Xavier, ele falou com o Chico Xavier falou com ele que o trabalho engrossa o fio. Quanto mais trabalho, mais o fio engrossa. Uma ocasião ele estava lá em Uberaba e Divaldo também estava. Aí Divaldo fez a palestra em determinado evento lá. Aí o povo aplaudiu. Foi chamado o evento para ele e para o Divaldo, os dois juntos. Ele falou primeiro, 1 hora, que era o combinado. Aí o pessoal aplaudiu e tal, aí o Divaldo falou. Divaldo já era famoso, aí ele falou 5 minutos, foi aplaudido em pé, ovacionado. Aí eu falei pelo Divaldo: tá certo, você falou, foi aplaudido, mas quem vai sair carregado vai ser eu. Porque tinha que ser carregado, né? Ele teve amizade com o Divaldo também, das amizades boas. Com a Bertá. Tinha uma senhora lá em Uberaba também, acho que é Santuza que ela chamava, que Chico Xavier mandou ele um dia para conhecer a Santuza. E ele tinha 2 tapetes, um tapete vermelho e um tapete verde, que ele colocava junto à maca quando ele viajava, para a maca balançar menos. Quando ela chegou na casa dela, ela era era muda, ouvia pouco, via muito menos ainda, e foi receber lá fora. Falou com ele assim: eu prefiro o tapete vermelho. Falou: ele não estava com o tapete vermelho, sabia que eles tinham levado o verde. Aí ele levou para a casa dela, aplicou passes nele. Aí falou com ela assim: mas por que a senhora falou comigo que fiz o tapete vermelho? Se eu vim com o verde? Não, Jerônimo. Mas eu e Chico Xavier e doutor Bezerra, às vezes Eurípides, vamos lá na sua casa, em desdobramento, te visitar.
e descreveu a casa dele todo, o que tinha aqui, o que tinha ali. Então, ele em Uberaba, ele passava bem na casa da Santuza, tomava o passe, as orientações, depois queria ver Chico Xavier. Então, outra coisa que nós queríamos lembrar dele também é... Falaram pela vida, ô Jerônimo, você não casou? Eu casei. Uai, com sua esposa. Bom, eu casei com o espiritismo no civil e casei com a dor no religioso. Por isso que a dor me acompanha. É que nós falamos agora mesmo, que ele deve ter antes de ir, né? Antes de nascer, falou, eu quero pagar tudo, passa a régua. Porque o que ele passou, muitas vezes alguém estava com dificuldade, aí fala assim, vai assistir, vai visitar o Jerônimo. Aí chegava e ele estava gargalhando. Ele ria até dos casos que passava com ele. Ele tinha alegria de viver e gostava de servir. A gente lamenta que nessa época a gente era espírita, mas se ele morreu em 89, a gente já era espírita, né, Noemi? E a gente nunca preocupou de ir lá visitá-lo. Mesmo em Pedro Leopoldo, eu moro lá, eu nunca fui naqueles monumentos do Chico Xavier, não tive tempo ainda. Mas está lá para quem quiser ver. Porque a gente conheceu o médium, conheceu a pessoa do bem, e você não conseguir praticar, aprender com eles, é feio falar que não conheceu, né, não? Ficar caladinho. Não, você conheceu o Jerônimo Mendonça e você perdendo a paciência, você perdendo o humor. Quer dizer, a gente não tem como dar aquela coisa de pôr vídeo, mandar, mas quem tiver tempo de pesquisar os quadros dele no YouTube, não sei se no Google também, vai ver ele na cama deitado. Não me chama. Marcos, Sim? eu conheci Jerônimo tem pouco tempo. Pois é, ficou sabendo dele, né? Que já tinha Pouco ido. tempo. Aqui. Eu pensei, mas não achei ele, não. Se eu tivesse achado, eu teria mais subsídio. Eu não achei esse livro. Você acredita? Pois eu tinha por a questão, né, de como ele lidava com a dor, né? Ele era fantástico. Exordio sublingual aparador de angina. Né? Disse que ele conversando com o Chico Xavier, né? Ele contou que o Divaldo falou, Chico Xavier, fiquei sabendo que você casou. Não, o Chico Xavier falando com o Divaldo, quem contou foi o Jerônimo Mendonça contando. Estava você, ele falou, Divaldo, fiquei sabendo que você casou. Uai, não lembro não, casou sim, Divaldo. Você casou com a angina. Porque o Divaldo passou a ter dor de peito. Falei, mas eu sou pior que você, Divaldo. Eu casei com duas. Eu casei com a angina e casei com a catarata. E o Jerônimo já casou com a angina, com a catarata e com a paralisia. Porque o Jerônimo, ele teve uma autobiografia dele que falava que ele era igual às pessoas. Que ele tinha sonho, ele tinha vontade de ser homem, ele tinha vontade de casar, ele tinha vontade de ter filhos, mas não pôde. Mas não vai entender depressão por isso. Poder. É igual o Paulo diz, a gente pode, mas não deve. No caso, ele não somente não pôde, como também não pôde mesmo. É como diz um dos biólogos dele, não lembro o nome, acho que foi André, não sei de que, fala, realmente, gente, ele pediu para pagar tudo de uma vez, só que ele pagou, tem um salmo 127, se não me engano, fala assim, aquele que semeia chorando, voltará sorrindo, trazendo seus feixes. Quer dizer, ele está chorando, sofrendo, mas está semeando bem. Como diz o André Luiz, né? A alegria é a única coisa que você pode dar aos outros sem você ter. Então, imagine esse nosso companheiro guerreiro, lutador. Não tinha movimento nenhum, mas abraçava as pessoas no falar, cantava no falar. Eu sempre que tenho eu tinha uma fita com música dele, ele cantava assim, e viva la luna, la luna, la luna, na voz dele. Lembrei de, mas como é que eu vou achar uma fita nesse...
no Maranhado. Não tem nem toca-fita, mas eu lembro direitinho cantando. E viva la luna, la luna, la luna. Então, o povo acompanhava o violão e ele cantava. Então, quando eu fiquei sabendo agora com a biografia dele, é que ele ia em Uberaba de 15 em 15 dias. Você não vê os biólogos que Xavier falar disso, vê? Eu nunca vi nenhum deles falar Geraldo Mendonça lá em Uberaba. Porque no meio espírita tem um problema, né, Noemi? A gente não pode falar alto, não, de um certo ciúmezinho de uns dos outros, né? Por isso que a gente às vezes pensa, não, eu vi, você conhece Chico? Ah, eu já vi umas vezes. Você fala, não, convivi com o Chico e tal, vivi com ele. Mas a gente continua, é igual aquela pergunta 350 do Livro dos Médiuns. Não sei se você lembra. Se o Espiritismo, conforme foi proposto, pretende a transformação da humanidade, isso só acontecerá com a mudança das criaturas, pela mudança dos indivíduos, mudando as almas, pela mudança dos indivíduos. Adianta alguém crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a professe seja mais benevolente, mais indulgente? Adianta o orgulhoso ser espírito continuar orgulhoso, cheio de soberba? Então, vai falando as coisas, não adianta a gente falar que é religião se aquilo, se aí não muda. Falar, eu sou muito amigo da Noêmia, do pessoal lá do... E aí? Até quando a gente chega lá de lá, não vai perguntar de onde é que eu fui, nem parente de quem, se é filho de quem, que no interior fala, você é filho de quem, né? Eu sou filho de Zé da Luz, não. Lá de lá perguntar o que você fez. O que você fez? Ele não falava assim, que se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele fazia o bem só por malandragem. Só porque era bom fazer o bem, né? Ele quando eu falava, casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso, a dor acompanhou a vida toda. A dor acompanhou a vida toda, não é? Chegou uma hora, chegando um determinado instante, Divaldo Franco estava lá no escritório dele, lá em Salvador, quietinho lá, entrou um espírito. Falou, Divaldo, tem uma notícia triste para te dar. Geraldo Mendonça acabou de desencarnar. Aí Divaldo começou a ficar alegre, começou a rir, todo feliz. O cara não entendeu como Divaldo, cheio de caridade. Falei, agora o gigante está de pé. Agora o gigante está de pé. O gigante está de pé. Então a gente fica pensando nisso, né? Imagina a gratidão nossa, não é só por ele, não. Pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, por todo mundo que tomava conta dele. Não fala, não vi, a menos que no seu oi tenha. Eu vou procurar o meu, eu vou lê-lo. Fala quem cuidava dele. Tem esse que falava a Santos, que ele conheceu lá, a senhora Terezinha lá no lar dele, lá, que dava apoio para ele. Mas igual quando eles esqueceram ele lá no cemitério, 4h30, falou, gente, como é que ele pode estar lá de xixi, de ter que trocar fralda, que ele devia usar fralda também? Imagina. No entanto, ele estava em paz, tranquilo, não fala dele reclamar. Então, a maior lição dele é a alegria mesmo com dor. Por isso, tem até uma poesia da Meimei, você deve saber dela, chama Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Por toda parte é riso, canto de alegria, etc. Não deixes que a tua tristeza se faça dificuldade no caminho das pessoas. Você vai observar que tem pessoas, como é que você está? Mais ou menos, muito difícil. Se você fala com alguém que você tem um problema, imediatamente ela arruma outro para ele. Já viram? Estou com dor de cabeça. Não, você vê a que eu tive ontem. Se não tem, você vê a que eu vou ter amanhã. Parece que a pessoa tem necessidade de falar que a dor dele é maior. Jerônimo mostrava o contrário, mostrava que a dor dele era menor. Muita gente, segundo os biólogos, muita gente pegou o prumo de vida, de parar de reclamar, vendo a cruz que ele carregava, sorrindo. Que apesar de deitado, ele carregava uma cruz.
Ele dependia 100% de pessoas para tudo. Mas eu vi uma fala do padre Fábio falando, gente, eu fico imaginando, é o dia que eu estiver velho, ele fala, gente, põe o padre Fábio no sol, tira o padre Fábio do sol, né? O Jerônimo falando, né? Põe Jerônimo no sol, tira o Jerônimo do sol. Só que ele não conseguia ficar quieto. A Kombi dele, com a maca dele, andava direto a todo canto lá de Ituiutaba. Depois a Caravan. Aquela maca lá parecendo caixão. E ele sorrindo. Ele feliz. Ele feliz. É igual eu falei, contei para nós aqui, contei ainda há pouco, ele não gostava não tinha muita sorte com a turma alcoolizada. A exemplo do Chico também, que ele viu um rapaz lá em Leopoldo embriagado e passou por ele. A irmã falou, Chico, olha o que você fez? Aí ele voltou lá e cumprimentou. Ele falou, não, Chico, todo mundo pode fazer por causa de mim, mas você não pode. Muita gente chegava lá em Nimutá e falava, o senhor é que é o Chico Xavier? Falou, não, o Chico Xavier é uma estrela, eu sou um batráquio aqui. Ele é uma estrela, eu sou um batráquio. E ele falava que a melhor das coisas mais lindas da natureza era o arco-íris. Que ele viu até que ele ficou cego. Ele sabia como é que era. Ele falou que a maior prova, maior como diz, fenômeno da divindade para o mundo é o arco-íris. Aquele tanto de coisa, aquela maravilha que despertava fé, que alimentava, não é? Esse é o Jerônimo que nós conseguimos lembrar. Ele que para ele, né, felicidade seria, de quase 30 anos, era virar de lado para outro. A gente deita assim, cansa de um lado e vira para o outro. Ele não fazia isso. Ele não mexia. Assim, como diríamos, é quase inconcebível a gente imaginar como é que ele ficava. Não é, Noemi? A paciência. A paciência de ficar deitado quietinho, quietinho. Pois é, ele tem uma história, não sei se você lembra, ele contando, né, que ele estava deitado lá e apareceu uma abelha. E a mãe dele, para espantar a abelha, mas dava tanto pano na cara dele. Então, era aquela coisa assim, ele sempre procurava ver tudo com bom humor. Esse livro aqui foi a Jane Martins Vilela que organizou as histórias. E a gente fica assim vendo que não era fácil a vida dele, mas mesmo assim ele trabalhava no bem. E a gente tem que buscar esses exemplos, né? A nossa proposta de trazer as biografias é para a gente conhecer que não é só uma pessoa. O Brasil é rico de pessoas que construíram e que estão construindo a doutrina espírita, né? Que só fala de um, e tem outros que o pessoal de São Paulo é que conhece mais o Jerônimo. Minas Gerais conhece pouco. Queria mais lá, o lugar que mais ia fazer palestra era lá, não é? Mas, mais perto, acho que Ituiutaba é mais perto, né? Eu não sei aonde que fica. perto do Triângulo, né? O Triângulo está perto, assim, né? Pois hoje, quando depois que o Divaldo falou, né, que o gigante está de pé, uns 14 anos depois que ele desencarnou, uma equipe lá de Tuiutaba, né, foi lá visitar o Chico. E no caminho viram vários arco-íris. Aí o Chico Xavier falou, o Jerônimo hoje, o Chico Xavier estava fraquinho. Aí quando eu estava chegando, perto, o pessoal só dava lá, beijava a mão e passava.
Antes do pessoal dele chegar lá perto, Xavier levantou a voz e falou: o Jerônimo hoje é uma estrela, ele é um astro. Tava aquela fila, onde devia ser terceira ou quarta, não tinha nem chegado perto dele. Aí, quando chegou perto, falou: Chico, no caminho nós vimos 2 arco-íris. Pois é a forma que ele está tendo de manifestar, de se mostrar. Às vezes lembraram que ele falava que do fenômeno que ele mais admirava era o arco-íris. É o arco-íris, não é? Eu assisti uma palestra dele, uns poucos minutos, não sei se é essa da intimidade, e ele falando a respeito do pessoal reclamar das coisas, de que Jesus não reclamava de nada. Reclamava de nada. Não tinha lugar de morar, não tinha lugar de dormir, ficava na casa dos outros. E não... Agora eu admiro, igual você falando a respeito de falar do Jerônimo, tem aquela coisa, aquela história que Jesus falou com Madalena, não é? Que a gente não vê o sacrifício oculto das mães, nem o sacrifício oculto das raízes, para que surjam árvores frondosas. Ele tinha um dom, porque tinha humildade de aceitar a prova. Ele tinha o quê? Missão ou expiação? Ele tinha missão. Claro que ele tinha expiação também. Só porque ele é de luto, tem que falar, provavelmente ele pediu, né? Provavelmente ele pediu para ter essa expiação, para ficar livre. E aguentou. A pessoa pode, mas não aguenta, suicida, desespera, reclama, cria aquela doença muquerela. Você lembra da muquerela? É uma doença que a pessoa vive murmurando, queixando, reclamando e lamentando. Ele tinha motivo para isso tudo. Tinha motivo para isso tudo. Mas preferiu cultivar a alegria, ter alegria de viver e alegria de servir. Eram os 3 que mais falavam, lembra? Caridade, fora da caridade na salvação. Na Kombi dele, lá em Tuiutaba, tinha a frase em letras azuis: fora da caridade na salvação. Onde é que ele estava com a Kombi? Estava ele lá com a fora da caridade na salvação. Fazendo, você imagina? Sem braço, sem perna que agia, só com a voz e com o ouvido. Aí nós temos que tirar o chapéu, a gratidão, porque estava em volta dele, começando da mãe e do pai, dos irmãos e dos amigos que estavam juntos. Se não tivesse esse apoio na retaguarda, espiritualmente compromissados com ele, ou queriam peitar o trabalho dele, que todo mundo lucrou. Isso. Todo mundo que ajudou a levantar, não é verdade? Ele teve uma rede de apoio muito grande, né? Que eu não conseguia achar, mas tinha uma rede de apoio, tanto espiritual quanto material. Né? Ele citava a casa de Batuíra, porque alguém lia para ele. Ele lia muito antes de ficar cego também. Mas naturalmente depois muita gente lia para ele. Ele guardava, não é? Você, Marcondes, é onde que a gente tem que pensar qual que é o nosso papel. Talvez, de repente, a gente servir de rede de apoio para aqueles que trabalham no bem. Exatamente. E sem querer pôr seu nome lá, não é? O padre, que muita gente quer ter a ideia, não é isso? A ideia é minha. O padre Léo conta um caso que ia ter uma festa no céu e os gansos todos iam. E o sapo estava lá na Lagoa Triste porque não podia ir. Aí teve uma ideia brilhante, chamou os gansos e falou: olha, tive uma ideia brilhante aqui. Vocês podiam me levar na festa. Ô, seu sapo, mas não vamos levar você. Nós precisamos do pé para direcionar o voo, precisamos das asas para caminhar. Não, tá vendo esse cabo de vassoura que está perdido aqui? Eu acho ele, minha boca é pequenininha, mas é a minha beleza. Vocês cada um segura o cabo de vassoura com um lado e do outro, eu com a minha boquinha seguro, e vocês vão me levando. Tá aí. Aí já ofereceram para revezar e tudo, ele segurou no pau com a boca e foi andando. Ele ficou deslumbrado com tanta beleza que tinha para ver, a natureza é muito bela. Aí passou diante de uma aldeia, alguém falou: gente, olha que coisa linda a natureza, os gansos sobrevoando, levando um sapo. Quem será que teve essa ideia? Ele abriu o bocão: foi eu! Prof. Caiu. Já viram que muita gente, até nos centros espíritas, as pessoas fazem questão: eu dei um prato de sopa, eu dei coisa, nada.
se transmitiu. Até o passo você não dá, você transmite. Não é verdade? O passo não é seu. A gente sente, é uma queda que a gente tem espiritual. Ele não citou isso, igual Kardec não citou o nome dos médiuns. Teve uns até que reclamaram, processaram. Ele falou para não ter, para não estimular nem vaidade, não é verdade? E nem também aquela falar de uns e não falar de outros. Porque teve lá, né, a irmã do Foz, teve as irmãs lá, Baldem, né, as irmãs que eram gêmeas lá, vários que ajudaram. Mas teve também aqueles anônimos, que já recebia a mensagem pronta, que ele recebeu 50 cadernos de pesquisa há mais de 5 anos, que não sabia o nome dos médiuns. Então ele foi correto. Chico Xavier recebeu os espíritos, ele põe o nome de cada um que recebeu, ele põe o nome lá. Mas você vê que ele hora nenhuma ele tirava e falava, nós, né? Nós, irmão, não me diz, o espírito está me falando. Não é verdade? Eu não falava, eu falei isso, não. Porque a gente sabia que ele tinha capacidade espiritual de falar alguma coisa. Mas eles iam falar, Emmanuel falou, os benfeitores falam. Não é verdade? É igual o exemplo que Paulo, eu não vivo, Cristo vive em mim. Quando a gente realmente quer ser, igual você falou, uma rede de apoio para alguém, você quer que o quê? Que o Cristo seja pregado, espalhado, vivido, e que a doutrina espírita também. É igual quando os espíritos comunicam, ou comunicavam e não davam nome, o Kardec falava, analise o teor da comunicação. Tem até uma mensagem de Emmanuel no livro Em Verdade e Vida, que João fala assim, verificar, não acreditar em todo espírito, verificar a exceção de Deus. Então Emmanuel sugere que nessas comunicações tem que ver o teor, se vem realmente de Deus. Então, sim, Jerônimo, não importa quantas pessoas que o sustentaram, todos estão anotados no caderno dele de luz, no caderno dos espíritos. Até quem talvez trocasse pneu da Kombi, quem colocava o azeite na Kombi, quem financiava para ele trabalhar, e ele fez a parte dele. Quantas vezes as pessoas nos dão apoio, família dá apoio, pai, mãe, esposa, filhos dão apoio, e a gente não aproveita. Lembra do pergunta 132 do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de levá-los à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Mas a missão da pessoa não é igual a missão de ser igual um Chico, igual um Jerônimo, mas a missão dele, às vezes, é cuidar de um dos filhos dele, ou dos todos, de alguém, que não tem que ser uma missão que o mundo aplauda. Você pode até aplaudir o nome das pessoas que dirigiam a Kombi, mas e o resto que subsidiava tudo isso? Não é verdade? Que a gente nem sabe. Nem sabe. Para mim, o Jerônimo teve junto, concomitante, teve a expiação, teve a aprovação e teve a missão. A aprovação da hora que se viu os testes lá, né? Hoje eu sou Jerônimo, sou eu, Chico Xavier? Não, eu sou Xavier Estrela. É luz, eu sou um batráquio. Batráquio é um sapinho na beirada da lagoa. Por isso ele fundou o centro Cearense de Jesus. Ele falava que ele era um servidor, ele era um candidato a servidor do Cristo. Pois é, eu tenho certeza que todos vão querer conhecer um pouco mais do Jerônimo Mendonça, né? Vale a pena. Torna mostrar o livro aí para o pessoal ver. Né, esse aqui é um dos livros, né? O Gigante Deitado. E agora, outra figura também muito interessante, esse Padre Léo, né? É impressionante. Quando ele teve câncer, ele falou assim, eu não sei por que ele veio, mas sei para que ele veio. Ele tinha uma palestra lá contra o espiritismo de 1h30. Chamava o espiritismo do encardido. Hoje ele está vendo a realidade, não é verdade? Então, se brigar, não. Né? Pois é. Mas, então, a gente está muito feliz com essa contribuição do senhor, né? Que Jesus nos abençoe. Se eu tivesse achado esse livro seu, provavelmente eu teria mais subsídio, mas não achei.
né? Não, mas ficou excelente, ficou excelente. Passou a mensagem, atingiu o objetivo, né, de nosso aqui, no sentido de mostrar um pouquinho da vida e obra dele. Deu para mostrar às pessoas que às vezes a gente se sente esmorecido e nos inspirar, né, para a gente sempre seguir em frente. Esse que é o objetivo maior, né? Sem esquecer de fazer nossas vibrações para aquela rede de apoio que ele teve, que você citou. Pois não é? é. Isso. Anônimos. Né? Então, esse livro que você mostrou é a biografia dele. Mas os deles são esse, né? Ó, Cadeira de Rodas, Crepúsculo de um Coração, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. São obras dele. Pois é. Não é? Então tá aí. E depois procurar depois a Intimidade Espírita no YouTube. Né? Uhum. Que Deus nos abençoe. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, né? Rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ilumine, que nos ajude nessa nossa jornada. Que nós possamos buscar em Jesus o nosso modo de proceder. E nesses que passaram por aqui, dando esses exemplos, que possam nos inspirar para que a gente sempre possa continuar a caminhando no bem e fazendo bem. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, Sr. Marcondes. Deus e até ajude. Mais, gente. Tchau. Até mais, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus te ajude. Boa noite para todos. Amém. Tchau.